Manhã Cidade de volta para você continuar bem informado. Manhã Cidade, Giro Redação. Pernambuco chega a 22 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Laís Florencio está chegando com as informações e a gente sabia, né, que com o passar da semana, com as informações sobre o assunto chegando e com o fim de semana, outros casos seriam divulgados em todo o país, né, Laís? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Renata. Antes, o que eram 4 casos, já são 22 suspeitos, né? Alguns confirmados. Esses dados, quem está compilando é a Secretaria Estadual de Saúde. E, de acordo com a pasta, até o momento, eram 24 notificações, sendo que 2 foram descartadas, né? De acordo com os sintomas que eram apresentados e também os exames que foram realizados. Todas essas 22 notificações se dividem em diversas cidades aqui do nosso estado. Entre elas, Carpina, aqui em Caruaru, Cedro, Gravatá, João Alfredo, Lagoa do Ouro, Lagedo, né, onde foram os primeiros casos, Olinda, Recife, Paudalho, Mirandiba e Jupi. Também há casos de investigação em pacientes que são originalmente moradores de outros estados, como São Paulo e Alagoas. Esse de Alagoas que é morador aí de Maceió, mas que teria se intoxicado aqui em Pernambuco. Atualmente a Secretaria Estadual de Saúde atua com 3 frentes, tá? De investigação e também apuração dos casos. Fazem parte também dessas investigações o IML, o Instituto de Criminalística, o Laboratório de Toxicologia Forense e a Secretaria de Defesa Social vem realizando ações de combate, Renata e Vitor. Entre elas, né, o que aconteceu nesse fim de semana foi a localização de uma fábrica clandestina de bebidas em Quipapá e resultou aí na apreensão de uma grande quantidade de bebidas suspeitas e na condução de um homem à delegacia de plantão de Palmares. Essa ação aconteceu no distrito de Usina Água Branca e foi motivada por denúncias sobre a fabricação e a venda de bebidas que tem a origem aí bem duvidosa. Durante essa operação, os policiais inclusive encontraram diversos galões com um líquido semelhante a álcool, vasilhames vazios, caixas d'água usadas no processo de produção e um botijão com torneira adaptada para engarrafamento. Essas investigações vão seguir para tentar saber aí, né, se essas bebidas que eram produzidas usavam o metanol ou não, e a Secretaria de Saúde vai seguir investigando esses casos, né, para saber dessas 22 notificações quais vão ser descartadas e quais não. Vamos continuar a acompanhar, né? No Brasil já são mais de 200 casos suspeitos. O Brasil já fez o anúncio da compra, né, de antídoto para tratar esse tipo de intoxicação. E a gente conversava, Renata, na redação alguns minutos atrás, a forma como as pessoas estão, sem qualquer tipo de escrúpulo, né, adulterando a bebida. Isso é quase que uma roleta russa. Você vai atingir as pessoas, pode gerar cegueira, pode gerar uma hospitalização a longo prazo, até a morte. Você não sabe quem é, tudo isso para ganhar o quê ou quanto. Que isso, cara, pelo amor de Deus. Bom, temos um outro assunto em destaque, um restaurante incendiado no bairro São Francisco, Laís. Olha, Vitor, esse caso chamou muita atenção nas redes sociais neste fim de semana. Ele foi registrado no sábado, né, na rua Marcílio Dias, lá no bairro São Francisco. E imagens de segurança, né, de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais, apontam aí que um homem chega e ateia fogo em frente a esse estabelecimento. O fogo se alastrou muito rapidamente, Vitor e Renata, porque a estrutura externa desse estabelecimento é feita com palha, né? E aí, depois de tocar fogo, né, o homem acaba fugindo do local e não consegue ser pego naquele primeiro momento. O fogo consumiu toda a fachada, tá? Inclusive, a gente tem imagens aí para exibir na experiência cidade, né, desse momento, desse incêndio. Ele consumiu toda a fachada e atingiu, inclusive, os fios, né, da rede elétrica ali da rua Marcílio Dias, né? Os bombeiros foram acionados, conseguiram controlar as chamas, ninguém ficou ferido. E ontem, né, o suspeito desse crime foi preso. Ele, além de ser bem conhecido na cidade, já é conhecido também, né, Renata e Vitor, pela polícia, porque o suspeito de tocar fogo nesse estabelecimento lá no bairro São Francisco é um morador de rua, né, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que é conhecido como Joelma, né? Ele
também foi aí acusado de tacar pedra, né, na frente da igreja do bairro São Francisco. A polícia prendeu, ele está à disposição da justiça, deve passar hoje por uma audiência de custódia para saber se vai ser liberado ou não. A polícia disse que ele não explicou por que fez isso, né, incendiou esse restaurante, né, mas o que a polícia acredita é que ele estava sob efeito de drogas e por isso teria realizado essa ação. A investigação segue para saber a motivação desse crime, né, inclusive os donos desse restaurante, que tem um mercadinho também ali na mesma rua, estão fazendo aí uma vaquinha, né, para pedir ajuda, porque os prejuízos foram enormes depois desse incêndio. A gente lamenta bastante essa situação, né, porque a gente sabe que um incêndio, né, numa proporção daquela, pode causar prejuízos financeiros enormes para uma empresa, mas também para a saúde mental ali dos funcionários, para a saúde mental dos próprios vizinhos, que foram as primeiras pessoas que tentaram combater o incêndio, nessa sensação de insegurança. Também a gente precisa olhar aí por essa pessoa que fez esse crime, porque a motivação estava sob efeito de drogas, já tem passagem pela polícia por outros crimes aqui na cidade, né? Então é um caso aí a ser observado por diferentes frentes. É isso, o caso de Joelma, a gente chama Joelma porque é uma pessoa conhecida da cidade, né? É uma figura que transita pelo centro há muito tempo e era uma figura muito alegre, ali pedia dinheiro, mas ela é conhecida por Joelma por gostar muito da cantora Joelma. E aí, quando recebia o dinheiro, fazia uma espécie de apresentação, sabe, Vitor? E fazia os rodopios de Joelma e tal. É uma figura muito conhecida. E agora, com, né, o uso de drogas, além de ser um risco para ele, é um risco também para a sociedade, né? Isso. Porque enquanto se tem um uso de drogas, a gente sabe as consequências disso, né? Não tem nada de positivo, né? Mas quando você está usando e apenas lhe causando mal, é uma coisa, mas a partir do momento que você começa a praticar atos criminosos, como Joelma está praticando, atos de vandalismo, como foram registrados lá na igreja de São Francisco. Recentemente teve um furto à farmácia, as câmeras identificaram Joelma, inclusive ela estava no mercado de carne, lá no Parque 18 de Maio, com os produtos do furto na mão, as pessoas filmando, né? E agora esse caso vai terminar matando alguém, vai terminar machucando alguém, né? Então, é uma pessoa que está em risco e está colocando outras pessoas em risco. Não dá mais para passar por audiência de custódia e ser liberado, né, pela integridade dele e de outras pessoas. Então, algo precisa ser feito por essa figura, que, eu repito, é bastante conhecida na cidade. Acho que quem é de Caruaru nunca cruzou com Joelma, porque não anda pelo centro da cidade, né? E toda vez que acontece algo, as pessoas... Não, será que foi Joelma? Né? Infelizmente, e até a figura, porque hoje ele está com a figura masculina, está barbado e tudo mais, mas se vestia com as roupas de Joelma, assim, inclusive teve até acho que alguma coisa de redes sociais, né, que maquiaram ela e tal. Fizeram uma transformação com ela. Fizeram uma transformação, não foi, Laís? E ela ficou encantada com o cabelão e tal. Era uma figura feliz, sabe, Vitor? Nas condições dela, ali na rua... mas fazendo a alegria de quem passava pelo centro da cidade, de repente se transformou nessa pessoa. Eu acho importante apenas, Renata, acrescentar a condição da prática criminosa, né? Porque, veja, ele chega, o estabelecimento está fechado, não tem ninguém ali, não houve nenhum tipo de agressão, não era resposta a nada, né? A menos que tenha acontecido alguma coisa antes que a gente desconhece, mas o que a imagem mostra, chega, o estabelecimento está fechado, usa alguma coisa ali para pôr fogo, acho que um isqueiro, alguma coisa assim. O isqueiro. Põe fogo e vai embora, dá as costas e vai embora. Então, é pura e simplesmente a intenção de pôr fogo ali e sair. Né? E assim, tem gente que faz isso, né, em plena consciência e né, para fazer o mal. Mas nesse caso de Joelma, assim, é bem um machismo meu, parece realmente um surto, alguma coisa, um pico de uso de drogas e substâncias pesadas, porque até o semblante, né, dele, né, é estranho, não é aquela pessoa que a gente via, né, há alguns anos. Vamos aguardar o que é que a justiça vai fazer, já que a polícia conseguiu prender, né, e ele praticou também o crime com a cara limpa, né, as câmeras não tem muito o que fazer aí, mas algo precisa ser feito. Para livrá-lo disso e livrar as pessoas do que ele está cometendo
quando está nessa situação. Porque dessa forma não dá para ficar, porque vai terminar matando alguém. É verdade. Olha, a gente também tem aqui mais um caso de violência contra a mulher, né? Porque um homem foi preso após esfaquear, né, uma mulher aqui em Caruaru. Olha, Eita, Renata, Laís, mais... tá com tudo, né? Agora é isso. Pois é, mais um fim de semana aí registrando tentativa de feminicídio em Caruaru, crimes contra a mulher, né? Essa violência que a gente às vezes acha que é tão silenciosa, mas que às vezes dá diversos sinais, como esse caso. Esse casal ele já estava separado, né? O homem, quem esfaqueou essa mulher é o ex-companheiro dela, né? E ele tinha inclusive medida protetiva contra ela, usava tornozeleira eletrônica e nem isso impediu que ele, em um momento de discussão, esfaqueasse a ex-companheira. Ela foi atingida no pescoço, né? A polícia foi chamada, foi até o local, chegou lá, ela disse, olha, foi meu ex-companheiro que fez isso, tudo, e ele estava dentro da casa, tentou se trancar, né, para que a polícia não conseguisse entrar, mas a ação da polícia foi efetiva e ele foi preso. Esse homem também vai ficar à disposição da justiça, né, passar por audiência de custódia, e ele já tem outros casos de feminicídio na conta, Renata, porque segundo a polícia militar aqui de Pernambuco, esse homem ele é suspeito de uma tentativa de feminicídio em São Paulo, né, já há alguns anos atrás, né, anos anteriores. E ele responderá agora por mais esse crime. O estado de saúde da vítima não foi informado, né, como ela está agora no momento, mas a gente torce que essa pessoa se recupere, que ela possa viver a vida dela novamente, né, e que esse homem ele pague pelos crimes que ele cometeu, né, e que ele não volte a fazer mais nenhuma mulher de vítima, porque já passou da hora da gente acabar com esses crimes, né? A violência em geral, mas especialmente com esse caso de violência contra a mulher, que está crescendo cada vez mais aqui na nossa região, no nosso estado e de forma geral no nosso país. Laís Florencio, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê.